que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda e a sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus, Senhor. Atenção direitinho o que foi lido aqui, o que Armando conta. Ele diz que Jesus em Cafarnaum, depois que estava expondo o Evangelho, e que muitos chegaram até ele, por causa das curas e dos milagres que ele fazia, uma boa parte das pessoas que estavam com ele, vendo a responsabilidade dos deveres que tinham que praticar, foram se afastando. Depois foram se afastando, ele reuniu um pouco que ficou e perguntou para os outros: e aí? Vocês vão? E Pedro respondeu: para quem vamos nós? Se tu é que tem as palavras divinas. Entenda que quando a gente está estudando dentro de uma casa espírita, ou qualquer templo religioso que esteja estudando a verdade quando vem, ela vai bater de frente com os nossos desejos e nossos gostos. As pessoas vêm em busca de algo, mas elas estão mais interessadas nos desejos delas, do mesmo jeito que estavam assim quando Jesus estava aqui. A gente não tem que ficar focando desejo, motivação e prazer de ninguém. A gente está aqui trabalhando e estudando deveres a serem praticados. Do mesmo modo que o sistema de recompensa nosso tem lá o desejo, motivação e o prazer. Aquela pessoa que já acordou um pouco para a espiritualidade, em vez de ela estar indo atrás do desejo, motivação e prazer, ela está focando no dever, motivação e realização. O objetivo dela não é ela em si. O objetivo dela é ela se integrar com a verdade. O objetivo dela é querer se aproximar de Deus. Então é para isso que a gente estuda. Porque se você pensa que está aqui ou em qualquer templo religioso para ir atrás do seu gosto, dos seus desejos, se você pensa que não vai ter que educar seus gostos e seus desejos, a finalidade da doutrina espírita aqui na Terra é ajudar a formação do homem de bem. Isso está muito bem elaborado no final das leis morais, quando Kardec fala caracteres do homem de bem. Essa é a finalidade da doutrina. Convidar as pessoas a trabalharem os deveres no caminho do bem, para que eles se sintam realizados e edificados, se aproximando de Deus. É isso que vai nos trazer felicidade. Ninguém está aqui dizendo que você tem que castrar seu gosto, seu desejo. Não, não é isso. A gente está dizendo que, cumprindo deveres, a gente vai ter que edificar nosso gosto e nossos desejos. A gente tem que trabalhar eles e dar o devido valor, a devida responsabilidade que cada um tem diante disso. Porque a sensualidade que Deus nos deu, ela é bendita.
É através da sensualidade que eu vou conscientizar emoções e trabalhar sentimentos. Não se deve castrar a sensualidade de ninguém. Mas nunca se deve ser conivente com o sensualismo das pessoas que ficam atrás do seu desejo, do seu gosto. E ficam só focando nisso. E por que a gente está falando isso aqui? Por causa do assunto que a gente vai estudar hoje. Não pensa que é porque eu falei na segunda-feira aqui, que também serve. Mas é por causa do assunto que a gente vai estudar hoje. A gente está estudando a obsessão coletiva, gente. Obsessão nesse meio que você está mergulhado aqui. Onde você convive com tudo que é conflito que possa existir no planeta de provas e expiações, onde o mal por si só foi liberado, para que tenha uma chance de reencarnar. E com isso trazendo suas questões complicadas. E que cada vez se torna mais complicadas. Assistindo uma palestra do Haroldo essa semana passada, ele estava falando do Emmanuel no livro A Caminho da Luz, um trecho lá que é muito bonito, sabe? E é uma verdade. Emmanuel fala que realmente a gente vai ter situações conflitivas. Porém, a intensidade da dor e do sofrimento vai depender da nossa conduta. Quanto mais as pessoas acordarem para o caminho da verdade, menor vai ser as dores e o sofrimento no planeta Terra. A sua conduta, indo atrás de cumprir deveres, se motivando para isso e realizando isso, vai estar ajudando a tirar da Terra um pouco do fluido negativo que aqui existe. E não pensa que isso é ilusão. Eu acho que foi Madre Teresa de Calcutá que falaram que ela era uma gota d'água no meio do oceano. Ela disse, sou. E o oceano sem essa gota já não é o mesmo. Dá para entender que você pode colaborar com Jesus? Somos pequeninos, é verdade. Mas somos alguma coisa. E essa alguma coisa é filho de Deus. Essa alguma coisa que somos, Deus nos deu inteligência para que cada um vá se edificando e chegue à perfeição. Quando Jesus fala, sede perfeito como perfeito é vosso Pai que está no céu, Ele nos está convidando a esse trabalho, gente. Então confie em você. Trabalhe a sua fé humana. Põe em prática os deveres. Eduque seus desejos. Aprenda com eles. Trabalhe bons sentimentos. Porque isso vai te trazer grandeza espiritual. Porque mergulhado nessa confusão toda, o que a gente tem é isso aqui, ó. Os planos desenvolvidos pelas sombras podem ser comparados aos movimentos dos veículos de comunicação do vosso plano, que sutilmente lançam as ideias e as tendências, induzindo milhões de criaturas a comportamentos esdrúxulos e desconectados do pensamento ético-moral. Então, é isso que a gente está mergulhado, nesse plano das sombras, onde isso que eles vão fazer é estimular os teus desejos. Ninguém está inventando nada. Lembra do livro Ação e Reação de André Luiz? Veja quando o Leonel vai falar para André Luiz que lá no mundo espiritual existe uma escola de vingadores que ensina a qualquer um espírito a saber identificar o desejo central de qualquer encarnado. Para que, sabendo o desejo central do encarnado, ele venha estimular esse desejo. E ele se fascina com isso. E cai nas garras da espiritualidade inferior. Desejo. Trabalho das sombras. Estímulo. E quais são os 4 desejos capitais que a própria espiritualidade nos revelou? Sexo, narcisismo físico, moral, poder e dinheiro. Isso é o básico. E nesse livro, no caso do Leonel, ele dá um exemplo no caso de usura,
que é dinheiro. Esse livro foi publicado na década de 1950. Esse trabalho das sombras, que fala do narcisismo, sexo, poder e dinheiro, é agora, no começo desse século. A gente já recebeu a educação disso antes do próprio mal trabalhar isso, para ser propagado através das redes de comunicação, nos estimulando ao caminho deseducado que a grande maioria da humanidade fica e está encantado. Então, filho, qualquer escola no mundo espiritual inferior ensina qualquer espírito capital desejo central. Desejo, motivação e prazer. Esse é o objetivo das pessoas em que a matéria predomina sobre o espírito, que somos todos nós. O que é que acontece com a espiritualidade inferior? Predomina a matéria sobre o espírito. O que é que acontece com os espíritos bons? Predomina o espírito sobre a matéria. O que é que acontece no planeta que vai entrar na regeneração? São espíritos que querem praticar o bem. Ainda não praticam. São endividados. Tem um monte de problema. Dívida dá com pau. Mas querem fazer o bem. Então a gente ainda não está nesse caminho de espíritos bons. Mas estamos na pretensão de querer ser. Então você já pode ser agora uma pessoa espiritual pertencente a um planeta de regeneração. É só você querer fazer o bem e começar. Não pense você que vai ter um marco delimitador. Até agora foi prova e expiação, amanhã é regeneração. Não, isso não existe. Essa transição é feita por cada um de nós. É uma escolha pessoal que Deus está dando para cada um deles. Está mostrando tudo o que acontece no mundo espiritual. Mostrou as leis de Deus, que Deus mandou com os 10 mandamentos, mostrando a lei, ali estava a prática da justiça. Depois veio Jesus mostrar o lado do amor, que a lei é só uma de justiça, amor e caridade. Depois agora revelou nossa realidade no mundo espiritual, para que a gente conscientizasse um pouco e começasse a fazer o que era certo. Porque entenda, você vai estar o tempo inteirinho, sendo sugestionado para que você alimente seu desejo. É assim que eles fazem na sombra, estimulando os espíritos a captar o desejo central de cada um, para que isso seja a porta de entrada da influenciação. É isso que eles vão fazer com todos nós encarnados, através dos órgãos de comunicação, para que você seja bombardeado, para que seus desejos sejam realizados. E você vai ver pessoas se encantando com isso, e a própria espiritualidade inferior, que vive disso, pratica isso, gosta disso, e quer que isso prevaleça, estando encarnado aqui na Terra, deturpando todas as conquistas que a gente fez do pensamento ético-moral até então. Tudo vai estar sendo questionado. Então o sexo não é como era antes. Apareceram várias vertentes. É tanta vertente que você não tem mais como qualificar tantas vertentes sexuais que existem. E você vai se preocupar com isso? Não. De jeito nenhum. Eu te digo isso como médico, sabe? Não é difícil. Nem tenho nenhuma oposição a conviver com homossexuais, que são homossexuais, sem ter outros desvios de sexualidade. Não tenho dificuldade. Não tenho dificuldade a conversar com as pessoas que são transexuais, na íntegra, sem outros desvios de sexualidade. O que acontece é quando a pessoa junta um monte de distúrbios, entende? E vai criando outras doenças. E aí vem depravações, e aí vem corrupções, entende? Que a coisa fica extremamente complicada.
E a gente tem que ter um pouco de bom senso para falar, porque o mal, para se estabelecer, ele usa de tudo que você possa imaginar. E para dizer que você é um homem afetivo, não demora. E não tem nada a ver. Eu não vou concordar com uma sugestão negativa, que eu sei que é negativa, para satisfazer a ninguém. Porque eu não estou aqui para satisfazer nem o meu gosto, nem o meu desejo, quanto mais eu satisfazer o gosto e o desejo do outro, que eu sei que não é correto. Eu estou aqui para edificar o meu desejo e meu gosto. Essa é a finalidade de todos nós encarnados. Se o outro não quer, não tem problema, é decisão deles. Não tenho nada a ver com isso. O meu problema se resume naquela regra que eu já disse várias vezes e vou continuar dizendo. O espírito sofre por todo o mal que faça ou que dê causa que aconteça. Por todo o bem que deveria ter feito e não fez. E por todo o mal que decorreu de não ter feito esse bem. Então, se você está aqui realmente para educar seu desejo, seu gosto, você tem que fazer o bem. Bem é tudo aquilo que é bom, lícito, justo e valioso do ponto de vista moral. Faça isso com você, mostre isso para o outro. Se o outro vai aceitar, mérito dele que aceitou. Se ele não aceitar, paciência. Jesus, que é Jesus, quando falou, vocês viram que foi lido aqui pelo irmão? A maioria que seguia ele, quando era chamada a responsabilidade de cumprir dever, tirava pela tangente. Ficou um bocadinho assim. E ele perguntou, e vós? Para onde ireis? Entenda a mensagem de Emmanuel. Entenda como deve ser nossa conduta. Porque essas sugestões, o tempo inteiro, vão chegar até nós. O tempo inteiro. Sutilmente lançando ideias de tendências. Tendência, o que é tendenciar? Significa influenciar de forma sutil, porém direcionada, uma pessoa ou situação, colocando ênfase em determinado ponto de vista. Que é isso que querem os pontos de vista dele. Então a gente tem que ser claro, gente. A gente tem que ser uma pessoa meio transparente naquilo que a gente está estudando. Porque você tem que tomar conduta. Você tem que se posicionar. Porque você vai sofrer pelo mal que você faça ou que dê causa que aconteça. Se você ficar calado, você vai sofrer. É como eu falei aqui na segunda-feira, a definição de responsabilidade. Responsabilidade é a obrigação de você responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e por tudo que lhe foi confiado. E a gente já viu, estudou bastante, que responsabilidade e consciência não se separam. Consciência é a capacidade que eu tenho de entender e julgar a minha realidade, fazendo juízo de valor dos meus atos. A consciência sabe o que é certo e o que é errado, ela tem capacidade de ter discernimento, ela sabe avaliar os atos que ela vai praticar e o que ela deve fazer. Se você não fizer, a responsabilidade te chama. Por que é que você não fez? Você é obrigado a responder pelos seus atos, pelos atos dos outros e pelos que foi confiado. É assim que funciona a coisa. E não foi eu quem criou isso. Quem criou isso foi Deus. Foi Ele que criou a inteligência, a consciência, a responsabilidade, criou tudo. Deu pra gente. Isso é inteligência. Vê o que é que vai fazer com a tua. Porque eles, a espiritualidade inferior, eles sabem trabalhar. É como ele falou aqui, eu torno a repetir, sutilmente. Sutilmente. E você é colocado em xeque no meio disso. Porque junto a uma patota que se contenta com o desejo e com o prazer deles, forma um grupo, estabelece regras, e você está ali no meio, você diz, e você? Vai ficar de que lado? Do mesmo modo, a tua consciência pergunta para você. E Jesus fala, e você, para onde ireis? A decisão é de cada um. Cada um vai escolher. Pela quantidade de influência que tem sobre a Terra hoje, a gente tem que compreender
que quem vai ditar a penetração da espiritualidade superior para vir educar e direcionar a população da Terra para o caminho do bem, isso vai depender de nós aqui. Quando a gente realmente desejar o bem, eles vão vir. Isso vai acontecer. Porque, querendo ou não, essa é a última oportunidade de fazer essa limpeza aqui na Terra. O mundo espiritual inferior já está sendo limpo. À medida que esses irmãos estão encarnando, as regiões infernais, trevosas, estão sendo limpas, gradativamente. E você tem um exemplo disso, dessa limpeza como é feita, no livro Obreiro da Vida Eterna. Quando ele fala lá que vai vir um fogo devorador, limpar as trevas. É muito bonito esse livro, sabe? Ela indo lá resgatar os irmãos da região trevosa, indo para a região umbralina para doutrinar e esclarecer a alma querida dela. E depois esse fogo devorador limpando toda a região, recolhendo os espíritos que estavam arrependidos. É assim que vai ser feito. É assim que está sendo feito. E é assim que a gente vai ter que entender. Então, quanto mais a gente se direcionar para o caminho do bem, quanto mais a gente mostrar com nossas atitudes que queremos fazer essa mudança interior nossa, um aqui, outro ali, juntando mais e mais pessoas, aí sim, esses espíritos de vulto virão realmente nos trazer. Até então a gente vai ficar recebendo esses bondosos mensageiros, como o Chico, o Divaldo, a Ivone Pereira, né? Que tendo todas as suas dificuldades mostrou que consegue fazer o bem. Acho que uma das maiores lições dentro da doutrina espírita, o caso da Ivone Pereira é um caso assim, exemplar para todos nós. De todas as mensagens que a espiritualidade mandou para nós, ela foi completa para mostrar a realidade espiritual reencarnatória de um espírito em dívida. Ela contou as histórias das vidas delas anteriores. Ela mostrou os erros que ela cometeu junto com os outros. Chegou a tirar sua própria vida. Reencarnou num corpo normal e venceu todas as tentações nessa encarnação. A história da vida dela é o maior livro que pode ter para nós que somos espíritas. Foi a outra que revelou isso. A história do Chico, ninguém sabe. Cria-se muita coisa, né? Inclusive a espiritualidade inferior trabalha muito isso, né? Desviando as ideias de que Chico foi Kardec, Chico foi isso, foi aquilo outro. Ninguém vai saber. Não está na hora disso. Divaldo falou algumas passagens da vida dele, mas a Ivone Pereira não. Ela contou com detalhes. E aquela vida dela é um retrato de um pouco da vida de todos nós que estamos aqui agora como espíritas para tentar fazer o bem. Ela mostrou que consegue. Ela deu prova disso. Então que a gente saiba assumir a nossa responsabilidade também, sabendo que nós somos trabalhadores de última hora, que temos condição de vencer, que está em cada um de nós a capacidade de tomar decisão, de planejar e de colocar em prática. Que saiba cada um que vai ter que conviver com a diferença, porque é aí que está o estímulo que a gente precisa para ser chamada a responsabilidade de cumprir dever, educando o nosso desejo. Então você vai ver, e cada vez vai acontecer mais, desvios da normalidade, se expandindo, se tornando coisas mais comuns, mas nunca serão normais.
O trabalhador espírita sabe que precisa se recompor diante da norma, da lei, e entrar no campo da normalidade. Nunca deve se envolver com o que é comum, porque o que é comum no planeta de provas e expiações, na atual conjuntura que a gente está passando, é coisa errada, e muito errada. É coisa, como ele define aqui, esdrúxula, desconectadas do pensamento ético-moral. Olha a tua rede social e analisa com critério um pouco superior as qualidades das comunicações que chegam se estão no parâmetro ético-moral. Veja, cada um tem sua rede social aí. Veja os comentários e veja se vale a pena continuar se alimentando com a rede dessa. Acho que não vale. Acho que não vale. Das redes, digo, vou dizer meu exemplo, das redes de comunicação mais ampla que eu tenho, uma é do colégio que a gente estudou, fez o ginásio científico, e a outra do grupo da faculdade. E acabou. Tem um da família, tem um dos irmãos. O resto é irmã veneranda. Estudo de quarta-feira e só. E digo a vocês, sabe? Não vale muito a pena esse grupo da faculdade. Porque são pessoas muito mais esclarecidas, mas do ponto de vista ético-moral está muito complicado. Do colégio também não é lá grande coisa, sabe? Mas a gente sabe que as condições de cultura de um com o outro têm uma diferença muito grande. E é como Jesus falou, que muito foi dado, muito será pedido. Então que a gente tenha critério na nossa vida. Porque se você souber seguir critério espírita, você vai estar se edificando. Se você não souber seguir, deixar se envolver, a coisa vai ficar complicada. Porque isso não vai parar de acontecer. Os espíritos, quando escolheram o irmão Lang para ser o sucessor do Gregório, que tem no livro Libertação, do Chico, tem no livro, acho que é Trilha da Obsessão, né? Ele mostra as 4 torres verdades. Esse irmão Lang, quando ele foi escolhido, e que ele montou esse plano, dessas 4 torres verdades, sexo, narcisismo, poder e dinheiro, ele falou, a partir de agora, toda espiritualidade inferior vai ser treinada para trabalhar isso em todos os cantos da Terra. Entenda, toda região trevosa do planeta se uniu e elegeu essa criatura como sendo ele a capacidade mais maligna que pudesse existir para bolar uma estrutura de poder danificar toda a humanidade aqui na Terra. Ele juntou ao lado dele todas as entidades trevosas mais inteligentes que tiveram, desde antes de Cristo até depois de Cristo. Estudaram toda a natureza humana antes de Cristo a depois de Cristo. E eles viram que essas 4 torres verdades eram grandes problemas em qualquer criatura no planeta de provas e expiações. Todos nós temos falhas e dívidas nessas 4 áreas. E o que é que a gente tem que fazer com isso? Não é se assustar, é viver alertado. Porque se Jesus pediu para a gente, e a regra foi muito simples, e é o tema que a gente começou a estudar, essa obsessão sutil aqui na Casa Espírita. Vigiai e orai para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele resumiu tudo. A carne é fraca por quê? Porque eu tenho um comprometimento na sexualidade.
A carne é fraca por quê? Porque eu tenho um comprometimento no narcisismo, tanto físico quanto narcisismo moral. E olha que o narcisismo físico é uma coisa extremamente fácil de se ver. Ver a quantidade de tatuagens, coisas esdrúxulas. Não é difícil de ver. Ver a quantidade de informação nessas revistas, nesse livrozinho que falam da perfeição física da pessoa. Faz isso, em 30 dias você vai estar 10, bombado, sem barriga, com peito duro, bunda para lá, é um monte de coisa. É um jorro de informação assustadora. E por que você acha que tem tanto? Porque vende. Porque vende. E se vende é porque tem quem compre. E quem compra quem são? Somos nós aí também. Entende? Uso de droga, bebida alcoólica, fumo, isso tudo é narcisismo. E olha, de 20 anos para cá, eu acho que até 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, tinha, pelo menos, você contava na palma da mão as drogas que existiam ilícitas. Você sabe mais do que eu que é isso. Hoje em dia existem mais de 800 drogas ilícitas. Por quê? Porque usam. E usam por quê? Porque são sugestivos, entende? Vai levando, um vai puxando o outro, e a pessoa vai levando, entende? Porque eles visam desejo, motivação, prazer. Que dê mais prazer é o que a pessoa mais quer. Ele não se satisfaz com a sensualidade do corpo de ter um sexo normal. Ele não se satisfaz com a sensualidade do corpo de tomar um copo d'água e curtir a água como tem que ser. Não. Ele quer álcool, ele quer mais prazer com o que ele está ingerindo. Ele não se satisfaz com a quantidade de carboidrato que deve comer por dia. Ele vai comer muito carboidrato e a indústria joga isso, entende? E haja doce, e haja carboidrato. População hoje no Brasil, 62% acima do peso. É mais do que a metade que está doente. O que é isso? Narcisismo. Narcisismo. Você acha que não é tão grave? Tem um trabalho de 2017. Esse trabalho eu trouxe, eu vou apresentar na segunda-feira. Eu não sei quando, acho que vai ser o ano que vem. Mas está lá o trabalho. Ele mostra, foi uma quantidade enorme de pacientes que foi analisado. Nos 4 cantos do mundo. Obesidade grau 1, você antecipa a morte em 1 ano. Obesidade grau 2, você antecipa a morte em 3 anos. Obesidade grau 3, você antecipa a morte em 10 anos. Isso quer dizer que você é suicida. Narcisismo gera suicídio. O uso de bebida alcoólica gera suicídio. Alcoolismo pesado antecipa AVC hemorrágico em 15 anos. Até uns 4 anos atrás, era em 10 anos. Revisaram a coisa, é em 15 anos que antecipa. E alcoolismo pesado para você que é mulher, quando toma 4 latinhas no mesmo dia. Em um mês. Para você que é homem, é quando toma 5 latinhas no mesmo dia. Em um mês. Para você diz que é chique tomar uma dose antes do almoço, se você tomar essa dose antes do almoço, durante 21 dias e um mês, é alcoolismo pesado. Aí você diz que é saudável, e todo mundo diz que é saudável. Comer banha de porco é saudável, está todo mundo se empurrando em banha de porco, o colesterol está lá para cima. Eu fiz, pai. Eu falo para as pessoas chegando no meu consultório, me traz um trabalho científico dizendo que banho de porco é bom. Quando foi que você viu isso? Não, foi um vizinho, foi jogar. Eu quero um trabalho, eu só quero um trabalho científico. De novo, está aqui. Banho de porco é saudável. Até agora ninguém me trouxe. Pode ser gostoso. Por quê? Desejo, motivação, prazer, que é o gosto. É assim que funciona. E a coisa vem, ó, como eu estou falando aqui, com sutileza, gente. Com sutileza.
E as pessoas caem achando que estão fazendo certo. Pois se você acha que obesidade mata isso tudo, eu vou dizer só mais uma coisa. Sedentarismo mata 2 vezes mais do que obesidade. Hoje em dia o pessoal fala para vencer sedentarismo é 30 minutos, 5 vezes na semana. Eu ainda sou da turma antiga, 40 minutos. E antes era 1 hora, eu gosto mesmo de 1 hora. Isso aí não tem dúvida, entendeu? Mas 40 minutos, 5 vezes na semana. Entenda que caminhada é você não parar para fofocar. É você manter ritmo, né? Então, se você controla o peso, se você faz uma caminhada, entende? Gente, isso é uma coisa extremamente simples. É você educar seu desejo, é você trabalhar em busca de saúde para o seu corpo. Você ter uma comida saudável. Gente, isso são parâmetros de doenças cérebro-cardiovascular e dos quadros demenciais, dos quadros degenerativos do sistema nervoso central. É tudo a mesma coisa. Dormir bem, comer bem, atividade física, não ficar estressado com estresse e doença, né? E assim por diante. Então são coisas simples. Agora você vê as pessoas divulgarem isso. Quando sai alguma coisa de saúde disso aí, eu estava vendo, né? Na Band News, sai meia-noite, sai aquele cardiologista falando alguma coisa a respeito disso. Meia-noite. Quem vai estar acordado meia-noite? Só eu mesmo, entendeu? Outra pessoa não vai estar. Agora, em vez de botar isso às 6 horas da tarde, começo da noite, todo mundo diz, não sai. Aí sai coisas que traz tumulto. É briga política, entende? É quem rouba mais, é quem goza mais com o dinheiro dos outros, entende? Isso, nossa, dá um ibope danado, entende? Por quê? Porque é tudo coisa inferior. Coisa que você está sendo sugestionada. Gente. Essas ideias que vêm, entenda, isso vai terminar formando o que a gente chama de clichê mental. Isso vai atuar na tua mente. Essas ideias não atuam no teu perispírito, não mexem com o teu corpo, entende? São ideias que chegam na tua mente. Mente essa que está endividada nessas 4 áreas. Sexo, narcisismo, poder e dinheiro. Você acha que você nunca passou a perna, nunca roubou, nunca burlou o governo, nunca quis levar uma lasquinha para você? Você nunca declarou imposto de renda arrumando alguma coisinha, né? Você acha que isso é normal. Aí você vai ler o livro Memórias do Suicida, você vê lá o vendedor de vinhos que se matou, que depois vai programar a reencarnação dele, e diz que vai reencarnar numa família rica, para passar pela tentação de tudo que ele fez, e depois vai perder tudo na fortuna para devolver ao governo o que ele burlou com o fisco que ele enganou. Pois é. Você segue a lei de trânsito? São coisas simples, sabe? Mas isso vai juntando na sua... São flechas que vão juntando na tua mente, entende? E a coisa não é a informação em si, sabe? Eu acho que a maior, eu vou dizer, inocência do ser humano é não compreender a inteligência emocional. Porque o problema da ideia quando chega, não é a informação cognitiva que ela está passando, nem muito menos o julgamento. Porque aquela informação cognitiva, aquele julgamento, você pode dizer não. O problema é a emoção que deu origem àquela ideia. Aquela emoção, daquela ideia negativa, vai se juntar com clichês mentais subconscientes que você tem e que vão aumentando a energia afetiva daquele desvio. Vem 1, vem 2, vem 3, vem 6, e aquilo vai juntando, daqui a pouco você está sentindo, eu não vou fazer também. Todo mundo faz, por que eu não faço? Então, a coisa cria vulto. É muito bonito Kardec falando no capítulo 14 da Gênesis, a ação dos fluidos no mundo espiritual. Ele fala tudo como esse processo no mundo espiritual, depois ele fala, olha, você que é encarnado é do mesmo jeito.
Você tem um perispírito do mesmo jeito. Tudo que aconteceu aqui que eu descrevi pelos espíritos encarnados, acontece a mesma coisa em você. Com os pensamentos que você tem, com as emoções que você sente. É assim que acontecem as coisas. A gente tem que seguir a orientação de Jesus. Vigiar e orar para não entrar em tentação. Tentação é o quê? Desejo veemente. O que é desejo? Está num sistema de recompensa, onde tem dopamina, onde eu sinto gosto, onde eu sinto prazer. Desejo, motivação e prazer. Se você não vigia e não ora, você vai cair na tentação. Por quê? Porque você está acumulando ideias e emoções negativas que estão criando um vulto numa mente endividada, num coração comprometido. Mas se você vigiar e orar, você está se desconectando disso. O teu intercâmbio mental e os clichês mentais que você está fazendo do ponto de vista positivo, está servindo de energia para que aquele negativo não crie vulto dentro de você. Mas para que aconteça isso, você tem que estar educando os seus desejos. Você tem que estar focado nos propósitos do dever que está ao alcance de todos nós, que é o motivo da nossa encarnação. Nós estamos aqui para cumprir deveres. E o espírito que acorda para isso sente motivação para que esse propósito, esse dever se realize. E quando ele realiza, ele tem um contentamento. Que a gente chama isso de felicidade. Então, o seu sistema de recompensa material, você tem que transportar para o sistema de recompensa espiritual. Em vez de você ficar no desejo, motivação e prazer, fica no dever, motivação e realização. Sente prazer interior, felicidade, por você estar se engrandecendo diante de Deus. Educa a tua animalidade onde você já está preso, sabe Deus há quantas encarnações. Porque o estímulo que você vai ter na Terra, que por enquanto vai ser esse, ó, de coisas esdrúxulas e desconectadas dos padrões ético-morais. Mas você tem que ter firmeza de propósito. E na hora que você tiver dúvida, pensa nessas coisas que a gente falou. O espírito sofre por todo mal que faça ou que dê causa que aconteça. Não estou dizendo que você tem que corrigir o mundo. Não. Você não deve ser conivente com o mal. Porque o mal vai bater tua porta. E vai querer que você se pronuncie. São muitos que chegam no meu consultório dizendo, eu não estou certo, doutor? Eu digo, tá não. Você acha que não? Acho que não. Se você quer ver assim, viu? Mas eu não acho que é certo. Na minha consciência isso não é legal. Na sua é paciência. Não é isso que eu te aconselho. Acho que você deveria repensar. Uma boa parte volta, hein, rapaz? É impressionante. Boa parte não. Uma boa parte também não volta. Mas é interessante que às vezes um paciente que eu atendi 10, 12, 15 anos atrás, sabe? É muito interessante isso. E eles voltam ainda dizendo, lembra quando o senhor falou isso para mim? De jeito nenhum. Não vou lembrar. Mas eu não lembro, meu filho. Eu falei o que era certo, entende? E depois que eu falei o que é certo, aquilo já se apagou. Porque eu já fiz o que devia. Você acha que eu vou ficar remoendo uma coisa que eu sei que é certo? 15 anos, né? Não! Eu vou pensar em outras coisas. Se você perdeu tempo com 15 anos, paciência. Então vamos começar tudo de novo agora. E assim vai. Tá? E assim vai. É muito bom a gente se esforçar no caminho da verdade. Eu não estou dizendo como o Divaldo fala, entende? Pode falar tudo, ele mesmo falou isso, pode falar tudo de mim. Mas uma coisa eu sei, eu tive perseverança em fazer o bem e estou lutando para tentar acertar esse bem até hoje. Isso, palavras de Divaldo. Então, o que eu acho que vale a pena mesmo, sabe, é você sentir esse contentamento interior quando você realiza algo que você sabe que é edificante e que você trabalhou com consciência para que aquilo ali se realizasse. Isso eu acho importante. Porque essa lembrança, entende,
que vai ser sempre algo que vai te trazer muita satisfação interior, você vai levar para a sua imortalidade. Do mesmo jeito que eu sei que eu vou sofrer por todo o mal que faço ou que dê causa que aconteça. Eu sei que eu vou sofrer. Porque a gente está aqui para fazer o bem. E se eu não fizer o bem, eu vou sofrer por todo o mal que decorreu de eu não ter feito esse bem. Imagina as dores no espírito quando chega lá no mundo espiritual, que olha para trás e vê seu pai se perder, sua esposa, seu esposo, seu filho, parente, amigo, porque ele foi omisso, que estava ao alcance dele fazer o bem e ele não fez. Vê se Jesus, nessa mensagem que foi lida hoje aqui, ficou preocupado com aqueles que não estavam seguindo mais as orientações dele. Não. Ele perguntou para os que estavam lá: e vocês? Como é que vocês vão? Não deu pelota. É a escolha dos outros. Cada um vai como quiser. São esses detalhes, entende? Que a gente tem que parar, pensar e refletir. Porque você vai ser estimulado o tempo todo a sair do caminho da regra da lei de Deus, do que é realmente normal. Você vai ser envolvido com movimentos que a gente chama, do ponto de vista científico, de normose. Essa normose dessa sexualidade transviada, essa normose do uso de droga, maconha, que não leva a nada, não ser problema. Essa normose do uso de álcool, que ainda campeia em todas as casas de uma maneira geral. Isso são normoses de uma atmosfera espiritual doente, de pessoas que prevalecem ainda mais ao prazer da matéria do que a educação do espírito. Então você tem que ter olhos para ver isso, para que você saiba tomar suas decisões. Por quê? Porque teu anjo da guarda está esperando você. Ele vai dar a ideia correta. Tenho certeza. Isso é certeza. Kardec pergunta: mas existe alguém no planeta de provas e expiações que não tem anjo de guarda? Ele fez: não. Todo mundo tem. É tanta coisa ruim que tem sempre um anjo bom do lado de qualquer criatura. E esse anjo bom, você escuta. Quando você está olhando uma coisa errada e diz: isso é errado, né? Essa é a voz da consciência. Esse é teu anjo da guarda, dizendo que é errado. Aí você olha: é errado, mas é gostoso, né? Quem sabe, né? Vou fazer só um pouquinho. É assim que começa. É assim que não é bom. E é isso que a gente tem que ser educado. A gente sair dessa normose de tentar viver do mais ou menos. Só uma vez. Só um pouquinho. Aquele médico que falou assim: só um cálice de vinho no almoço não faz mal para ele. Estou fazendo um trabalho de ciência hoje em dia. Esse cálice de vinho, 21 dias, em um mês, já é alcoolismo pesado. Então, alcoolismo pesado é todo o uso de álcool que com certeza vai me causar doença grave no meu corpo. Alcoolismo moderado, tem algumas coisas que é zero. Eu falo muito isso com meus pacientes. Eu digo: qual é a tolerância do ponto de vista humano para você dirigir um carro? Qual é a tolerância de álcool? Zero. Pois é. E para dirigir teu corpo? O que é mais delicado? Você dirigir um carro de ferro? Ou você dirigir seu corpinho? Tolerância zero para a mulher em matéria de câncer de mama. Qualquer cerveja que você tome em um mês, você aumenta 9% a chance de câncer de mama na mulher. Tolerância zero hoje em dia para câncer coloretal. Tolerância zero para câncer de esôfago. São 200 tipos de doenças relacionadas diretamente com o uso do álcool. Ele não traz benefício nenhum quando desce de goela dentro. A superfície fala alguma coisa, né? Se é para beber, não. Então a gente tem que entender que, de uma maneira geral, eles sabem trabalhar. E o modo que eles trabalham lá, ele mesmo fala aqui, são comparados
ao movimento dos veículos de comunicação no nosso plano, que sutilmente lançam ideias. Então a gente tem que estar alerta para isso aqui, o tempo inteiro. Por quê? Porque se você ficar alerta com você, e você começar a se defender, você vai ver a diferença da situação que vivem as pessoas que não fizeram isso. Conversa para você ver como é que são essas pessoas. Vê se elas vão ter distúrbio de ansiedade, viver estressado, e muitas vezes com tendência depressiva. É esse o caminho que vai acontecer. A gente estudou desde o começo desse trabalho aqui, como se acontece um intercâmbio mental. Toda vez que você aceita uma ideia negativa, um intercâmbio mental está feito. E depois havia o quê? Aqueles 4 sintomas, né? Desconfiança, insegurança, doença de pequena monta e insucessos. Toda vez que você se vincula com isso. Foi muito bonito quando a gente estudou isso no começo. E a partir daí o intercâmbio é feito, aí você começa a absorver energias degradantes dessas próprias espiritualidade inferior. E olha, e a quantidade de energia degradante é imensa. Porque não é um espírito do mal que vai fazer mal para você. Não. Esse espírito está ligado com o que tem no universo. Existem 2 correntes de energia, a do bem e a do mal. Você conectou com a do mal, você está absorvendo essa energia daqueles do mal que estão se inchaçando dela e passando para você. Por isso que a pessoa vai ficar com esses distúrbios de ansiedade, de tensão, de estresse, entende? Porque vai ter pessoas que vão ficar desconfiadas, inseguros, que é a própria ansiedade com irritabilidade, tendo doenças de pequena monta porque estão se encharcando com energias negativas, entende? Não estão tendo energias boas dentro dele, e com insucesso. Porque a única coisa que a espiritualidade inferior quer é que eu não tenha sucesso. Se eu tiver sucesso, não sei, eles estão querendo. Muita paz a todos. Na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre esse luxo de desconectar de padrões éticos e morais. Não só Dante, nem só de pão vive o homem. Jesus, Mateus 4:4. Não somente agasalho que proteja o corpo, mas também um refúgio de conhecimento superior que fortalece a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas da luta objetiva que enriqueçam as consciências eternas. Não só claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só o aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre, nem só de pão vive o homem.
Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo, com gosto, harmonia e dignidade na vida exterior, constitui dever. Mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Agradecemos a Deus, a Jesus, ao nosso Senhor, e a todos os espiritual que compareceu nesta noite para nos auxiliar nesses estudos. Possamos ter a coragem necessária e colocar todo esse aprendizado à prática. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes entregues às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, do corpo e da alma. Que assim seja. Damos graças a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. Ninguém se retira. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. À medida que o mestre revelava novas características de sua doutrina de amor, os seguidores, então numerosos, penetravam mais vastos círculos no domínio da responsabilidade. Muitos deles, em razão disso, receosos do dever que lhes caberia, afastaram-se discretos do cenáculo acolhedor de Cafarnaum. O Cristo, entretanto, consciente das obrigações de ordem divina, longe de violar os princípios da liberdade, reuniu a pequena assembleia que restava e interrogou os discípulos: Também vós quereis retirar-vos? Foi nessa circunstância que Pedro emitiu a resposta sábia, para sempre gravada no edifício cristão. Realmente, quem começa o serviço de espiritualidade superior com Jesus jamais sentirá emoções idênticas à distância dele. A sublime experiência, por vezes, pode ser interrompida, mas nunca aniquilada. Compelido em várias ocasiões por impositivos da zona física, o companheiro do Evangelho sofrerá acidentes espirituais, submetendo-se a ligeiro estacionamento. Contudo, não perderá definitivamente o caminho. Quem comunga efetivamente no banquete da revelação cristã, em tempo algum duvidará o mestre amoroso que lhe endereçou o convite. Por este motivo, Simão Pedro perguntou com muita propriedade: Senhor, para quem iremos nós? É que o mundo permanece repleto de filósofos, cientistas e reformadores de toda espécie, sem dúvida respeitáveis pelas concepções humanas avançadas de que se fazem pregoeiros. Na maioria das situações, todavia, não passam de meros expositores de palavras transitórias, com reflexos em experiências efêmeras. Cristo, porém, é o Salvador das almas e o Mestre dos corações, e com ele encontramos os roteiros da vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações,
e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades.